Oi, eu sou a Clara e você está no Clareando Histórias. Se tá curtindo essa história, já deixa o like e comenta o que tá achando. Agora vem comigo para mais um capítulo. A Serpente e as Asas Feitas de Noite. Parte 3. Lua Minguante. Interlúdio. Deixe-me contar sobre a primeira vez que a garota tem vontade de ser alguém que não é. 5 anos é um piscar de olhos para um vampiro, metade da vida de uma pequena humana. O rei mantém a nova filha adotiva cuidadosamente separada do resto de seu mundo sangrento, dá tudo o que ela poderia desejar, dentro do conforto de 4 paredes. A garota já tem 11 anos quando deseja se aventurar para além de tais paredes. E tentou de tudo. Mas, por maior que seja sua afeição e proteção, ele ainda é várias centenas de anos mais velho que ela, de uma espécie completamente diferente, ainda por cima. A garota se lembra da vida que tinha antes de chegar ao lugar, mas tais imagens estão sumindo, carcomidas pelo tempo. Os anos são longos para uma criança tão novinha, e memórias são curtas. Ainda assim, ela se lembra de uma vida anterior, uma vida com pessoas que gostavam dela. Certa noite, quando o rei veio visitar a menina, a garota perguntou sobre a família. Não foi a primeira vez. Ela reconheceu o olhar no rosto do rei quando ele se preparou para lhe dar a mesma resposta de sempre, pela 10ª vez. Eu sei que meus pais morreram, disse ela, depressa, antes que ele continuasse. Mas deve ter outros. Outros? Outros como eu. Humanos? A menina sentiu. O rei ficou em silêncio. A garotinha foi até a estante e puxou um livro que pesava quase tanto quanto ela própria. Precisou se esforçar para carregar o volume até a mesa. O livro bateu contra a superfície com um ruído surdo, e ela folheou o guia de mapas. Você me encontrou na região oeste da Casa da Noite. O rei pestanejou, surpreso. Nunca tinha dado a ela detalhes de onde a encontrara. A menina abriu um sorrisinho, orgulhosa por ter impressionado o pai. Eu descobri sozinha, disse ela. Território Richam, certo? Ela não conseguiu ler o rosto do pai, mas ele confirmou com a cabeça. Onde estão? Continuou correndo o dedo pelas linhas desbotadas, cidades e vilarejos que só existiam para ela como manchas de tinta em um mapa. Não interessa. A garota fez uma pausa. Interessava sim, interessava muito. Ela precisou escolher as palavras com cuidado. Talvez ainda tenha alguém lá, me procurando. Mas seu lar é aqui, serpentezinha. O rei abriu um sorrisinho cálido. Um lar bom para você. Seu sangue pode ser vermelho, mas você pertence a este lugar. Ele não entendia. Aquele lugar era de fato seu lar, mas a vida dentro daquelas paredes era de medo constante. Não pertenço, rebateu ela. Aqui todo mundo quer me matar. O rei não discutiu. Já tinha dito aquilo muitas vezes. Enfim, suspirou. Encontrei você em um lugar chamado Salinai, um assentamento distante, além das fronteiras da Casa da Noite. Mas mesmo que ainda tenha família vivendo por lá, Oraia, não posso encontrar essas pessoas para você. A menina só entendeu o quanto se apegava àquela esperança, àquela realidade frágil e inventada, quando ela foi estilhaçada dentro de seu peito. Por quê? Resmungou, a voz embargada. Lá é território Rixã. Com o rei Iraj e líder da Casa da Noite, não posso ir até lá sem que haja represálias. Mas eu posso. Ela nem sequer hesitou. Eu vou. O pai riu, mas ela o repreendeu. Não é engraçado. O sorriso do rei sumiu. Ele encarou a filha por um longo instante. Você é humana, falou. É perigoso para você fazer algo assim. Então me transforme, rebateu ela. Me faça ser igual a você. Já li sobre o assunto. Também não posso fazer isso, Uraya. Outra esperança destruída. Os olhos dela ardiam. Por que não? Porque você é preciosa demais para mim. Ele acarinhou seu cabelo. 2 a cada 3 transformações terminam em morte. É mais da metade dos casos. Não vou colocar sua vida em risco. Ela sentiu um nó na garganta. Os olhos pareciam queimar. Precisou de toda a sua força para reprimir as lágrimas. E estava no limiar da idade em que crianças começavam a entender o futuro. E naquele momento, a menininha entendia que aquela verdade, a prisão imposta por sua própria carne humana, a condenaria a uma vida dentro daquelas 4 paredes. Ela se virou para o pai, as mãozinhas cerradas. Precisa ter um jeito, disse ela. Alguma coisa que a gente possa fazer. Precisa ter. O rei deu uma risadinha, embora seu olhar parecesse distante e triste. Tão afiada. Ele ficou em silêncio por um longo instante, o sorriso se desfazendo em uma expressão de reflexão concentrada.
O rei não falou nada por tanto tempo que era como se sua mente tivesse passado para outro mundo. A garota sabia que não devia interromper, então apenas esperou, enquanto o encarava. Ela já tinha aprendido a ler as expressões do pai, mas aquela era diferente. Mais de uma década depois, ela se lembraria daquela conversa e saberia que o que vira nele era conflito, uma expressão tão rara que nem sequer sabia como identificá-la na época. Ela pensaria inúmeras vezes naquela noite e no que o pai lhe dissera em seguida. A dúvida não respondia sobre o que se passara pela cabeça dele durante aquele silêncio, a assombraria para sempre. Mas a menina não sabia disso naquele momento. Ela simplesmente esperou. Enfim, o rei se inclinou para frente na cadeira, apoiando os antebraços no joelho. Há uma forma de fazer com que você se torne tão poderosa quanto eu, algum dia. A esperança a inundou. Como? Sussurrou ela. A boca do rei se contorceu em um sorriso miserável, com o presente de uma deusa. Capítulo 13. A risada era grave e profunda, rouca e suave ao mesmo tempo. Baixa, mas ainda assim dominava o ambiente. Foi a primeira coisa que entrou em minha mente confusa, a primeira em romper na superfície da minha consciência nevoada. Rolei de lado, meu corpo putrestou com uma sinfonia de incômodos, mas nada comparado a antes. A ausência de dor era aterradora. Pisquei para afugentar o sono, e o que vi em seguida foram asas, profundamente pretas, com o lustro das penas refletindo os tons quentes da luz da lamparina. Eu não tivera tempo bastante na arena para admirar as asas de Rain da forma adequada, mas eram, por mais que eu odiasse admitir, muito lindas. Eu vi asas de vampiros Risha muito menos do que as de Raj, e nenhuma de coloração tão única quanto aquelas. De um breu absoluto, com um brilho oleoso as fazendo cintilar em tons de vermelho, roxo e azul. Rain estava agachado diante de Mish, sentada em uma mesinha de centro. Ele segurava o pé dela, sobre o qual se debruçava com o que parecia uma concentração intensa, um rolo de bandagens na outra mão. Eu falei para você parar de se mexer, Mish, murmurou ele. Está demorando muito. Porra, mas você também não consegue ficar parada por 2 minutos. As palavras em si eram ríspidas, o tom, porém, era muito mais suave, carinhoso até. Mish soltou um suspiro teatralmente sofredor, se remexendo no lugar como uma criança impaciente. Pisquei de novo, e o resto do cômodo entrou em foco. Estávamos no que parecia a área comum do alojamento. Muito confortável, apesar de a decoração estar alguns séculos fora de moda. Havia lamparinas, algumas acesas com fogo convencional e outras com uma luz azul esbranquiçada que cintilava sobre o papel de parede brocado em um contraste estranho de calidez e frieza. Uma muralha de cortinas grossas de veludo cobria o lado leste do espaço, onde ficavam as janelas, supus. Móveis imponentes tinham sido artisticamente dispostos por todo o recinto, feitos de mogno, escuro ou mármore preto, estofados com tecidos sedosos. Tudo parecia ser uma relíquia do estilo de outra época, mas o lugar estava imaculado, como se construído no dia anterior. Eu já falei que estou bem. Isso não vai me prejudicar e... Mishi saltou em pé com tanta empolgação que, para meu quase prazer, por pouco não chutou a cara de Rain. O que a gente acabou de conversar? Murmurou ele, ao desviar de seu pé. Mas Mishi nem deu bola para o vampiro enquanto atravessava o cômodo em minha direção. Minha cabeça ainda girava, mas saltei para longe dela mesmo assim. Mishi congelou no lugar, erguendo as mãos. Ai, foi mal, eu sei. Ele me falou, devagar. Ela franziu a testa, soltando uma risadinha constrangida. Ele me falou. Aquilo me deixou irritada. Que imagem de mim será que Rain tinha passado para a companheira? É uma humanazinha frágil, assustada com qualquer coisa, então a trate como um bichinho machucado. Rain desviou os olhos, murmurando um palavrão. Como está se sentindo? Perguntou Mish. Ela se acomodou no chão, cruzando as pernas e apoiando a mão nos joelhos, como se estivesse se forçando para não sair correndo até mim. Os olhos dela eram grandes demais para o rosto, quase comicamente desproporcionais em relação ao nariz pequeno e à boca de cantos sempre curvados para cima. Mesmo assim, ela era bonita de um jeito impressionante, assim como todos os vampiros, no caso. Melhor, respondi, após uma longa pausa. Mishi sorriu. Ah, ótimo. Meu nome é Mishi. Estou animada por enfim conhecer você. A gente já se conheceu no banquete. Ah, quer dizer, conhecer de verdade. Rain me contou sobre o desafio e sobre como foi sua ideia de atacar o líder do bando. Isso salvou meu pescoço também, então obrigada. Ela riu e balançou a cabeça,
como se a experiência de quase morte fosse uma lembrança boa e distante. Eu nunca tinha conhecido outro vampiro que se comportasse daquele jeito, nem de perto. Mesmo os mais extrovertidos eram muito reservados. Ainda assim, não conseguia ignorar a sensação de que ela me lembrava alguém. Não uma vampira, notei, depois de um instante, mas uma humana. Ela me lembrava Ilana. Claro, Mishi não era sarcástica como Ilana, mas tinha a mesma postura escandalosa e casual. Era descaradamente pitoresca. Qual seria a relação entre ela e Rain? Eram ambos estranhos para os padrões vampíricos, mas de formas que não podiam ser mais diferentes entre si. Ela se levantou e abriu os braços, gesticulando para abranger o cômodo. Bem-vinda ao nosso lar. Não é incrível? Bom, talvez você não ache. Tenho certeza de que não chega nem aos pés do castelo dos Nascidos da Noite, mas eu nunca estive em um lugar como este. Bom, acho que Rain até já esteve, mas... Pelo sol, Mish, que tal dar um tempinho para ela antes de matar a menina de tanto falar? Rain enfiou a mão nos bolsos do casaco, longo, pretos e simples, um pouco justo nos ombros, e se aproximou de mim. Um sorriso presunçoso, que me incomodava, se espalhou por seus lábios. Você mudou rápido de ideia, não? Não tive escolha. A gente percebeu. E graças aos deuses você veio, soltou Mish, senão teria morrido. A expressão dela se fechou. Aqueles nascidos do sangue são uns merdas. Ele tentou fazer picadinho de você, não tentou? Graças aos deuses, ela tinha dito, não a deusa. Interessante. Tenho um presente para você, informou Rain, num tom muito casual. Um presente de boas-vindas à nossa pequena família. Mish sorriu. Era esquisito ver uma expressão tão solar e alegre marcada por aqueles caninos afiados. Temos mesmo. Ela vasculhou um dos baús, encostados na parede mais distante do espaço. Quando se virou, precisei me esforçar a não encolher o corpo. Era uma cabeça. A cabeça de um homem de pele pálida e macilenta. O cabelo quase todo grisalho, marcado aqui e ali por mechas castanho acinzentadas. Ele tinha as orelhas pontudas, assim como os dentes, visíveis, na boca retorcida, e um rosnado perpétuo, que marcava seus lábios, mesmo depois da morte. Eu não tivera tempo de prestar muita atenção nos traços do vampiro que havia me atacado, mas só podia supor ser aquele. Meu estômago se revirou, tomado por uma náusea súbita. A memória voltou, como sempre, em lampejos breves e sobrepujantes. Tenho um presente para você. Pisquei várias vezes, tentando espantar o passado. Depois, com cuidado, fiz meu rosto assumir de novo a expressão fria, desinteressada. E o que raios vou fazer com isso? Rain encolheu os ombros. Sei lá, se vangloriar? Nossa, que satisfatório, falei seca. Ele sem dúvida parece capaz de apreciar minha superioridade. O sorriso de Mishi desapareceu. Os lábios de Rain se comprimiram em um gesto de desaprovação irônica. Eu salvei sua vida 2 vezes e lhe dei de presente a cabeça de seu inimigo. E nem assim é suficiente? Você é uma mulherzinha exigente, hein? Todos esses presentes foram de seu próprio interesse. Eu ajudei você a sobreviver na arena também, e tenho certeza de que você amou matar esse cara. Uma expressão esquisita cruzou seu rosto, logo descartada para dar lugar a um sorriso tranquilo. É por isso que somos aliados, porque nossos interesses são recíprocos. Tentei não transparecer com a palavra aliados, me faz sentir um calafrio. Foi só naquele momento que me dei conta de todas as consequências de minhas ações. Eu fora forçada a tomar uma decisão na base do desespero, e agora estava presa àqueles dois. Mishi ainda segurava a cabeça no ar, mas agora olhava para o vampiro morto com um biquinho. Ele era um escroto mesmo, suspirou. Mesmo antes, ele teria morrido de qualquer forma. Você praticamente estripou o sujeito. Deve ter sido uma bela luta, a julgar pelo estado de vocês dois, acrescentou Rain. Tomei coragem de me aproximar alguns passos, examinando a cabeça. Mesmo para um vampiro, o tom cinzento da pele do homem era estranho, assim como o vermelho intenso que marcava seus olhos cegos. Uma teia de aranha de veias petroavermelhadas subia pela garganta. Os traços eram visíveis no pescoço, na mandíbula e nos cantos da boca e dos olhos. Mesmo na morte, os vasos pareciam pulsar. O que foi? Perguntou Rain. Nunca viu a maldição dos nascidos do sangue tão perto assim? Não gostei nada de saber que ler minha expressão tinha sido fácil daquele jeito. Ele estava em um frenesi de sangue. Falei. Olha, era algo bem pior que isso. As palavras soaram estranhamente sérias, talvez até sombrias. Quando consegui desviar os olhos da cabeça e me virei para Rain, o sorrisinho tinha sumido de seus lábios. Foi quando ele notou que eu o estava encarando, e sem nem hesitar, a expressão presunçosa voltou. O cara estava com os dias contados. De toda forma, foi um ato de misericórdia. Ele partiu da forma mais indolor possível. Mas enfim,
Seus lábios se curvaram ainda mais. Bom ver que voltou à consciência. Mishi, você dá um fim nisso? Mishi assentiu e prendeu a cabeça sobre o baço enquanto seguia na direção de uma das portas no fundo do cômodo. Já volto. Aí apresento o alojamento para você, Oraya. Rain e Mishi realmente tinham conseguido um lugar de primeira qualidade. O alojamento era imenso, formado por um gabinete, uma cozinha, um escritório, 4 quartos, cada um com seu banheiro, e, é claro, uma grande sala de estar, todos os cômodos luxuriosamente ornamentados, mesmo quando comparados ao Castelo dos Nascidos da Noite. Os moradores da região mais central da cidade estavam acostumados a ver o Palácio da Lua se erguendo imponente acima de Sivrinage, como um monumento abençoado em homenagem a Niaxia. Mas eu nunca tinha parado para pensar em como ou por que ele havia ido parar ali. Será que as pessoas tinham morado na construção em alguma época? Se sim, por que tinham sido abandonada e substituída pelo Castelo dos Nascidos da Noite? O palácio era quase tão grande e imponente quanto o castelo. Mishi me levou até os meus aposentos. A gente separou para você o que tem mais janelas, anunciara ela, por motivos óbvios, e me deixou em paz para que eu pudesse me limpar e descansar. Meu quarto, com todos os cômodos ali, eram lindamente ornamentados de uma forma antiga e desatualizada, mas por mais esquisito que parecesse, não havia nem sequer um grãozinho de poeira por perto. As cortinas eram feitas de um veludo pesado e azul escuro, com cordões prateados em padrão trançado. Precisei fazer um esforço considerável para abri-las. A janela revelou um reflexo quase perfeito da visão que eu tinha no meu quarto no Castelo dos Nascidos da Noite. À distância, a silhueta da construção se reduzia a uma série de picos pontudos e domos banhados pelo luar. Eu não me lembrava da última vez que vira o castelo tão de longe. Outros prédios que eram pequenos da janela do meu quarto agora estavam próximos, e eu podia ver todas as suas imperfeições, que eram muitas. Sim, a arquitetura era grandiosa, mas havia tinta dourada descascando e entalhes desmoronando. Rachaduras subiam como era pelas paredes de pedra, e as janelas de vitral estavam trincadas, marcas de decadência que eram invisíveis do meu quarto no castelo de Vincent. Eu achava desde sempre que a feiura de Sivrinage era reservada aos assentamentos humanos. Não havia me passado pela cabeça que o centro da cidade também estava de certa forma caindo aos pedaços. Meu olhar recaiu sobre um pequeno trecho de escuridão densa contra o horizonte. Do meu quarto, no Palácio de Vincent, eu via as dunas à distância, silenciosas e cheias de graça. Mas dali, o panorama mais afastado era formado pelos cortiços humanos, parcialmente escondidos atrás da grandiosidade silhuetada do Castelo dos Nascidos da Noite. Não sabia por que a visão daquelas duas coisas tão contrastantes me causava tamanho desconforto. Fechei as cortinas de novo. Você pegou isso no salão do banquete? Sim. Mishi jogou uma cereja na boca e mastigou, claramente se deliciando com a fruta antes de engolir, com semente e tudo. Ela e Rain beliscavam pequenas porções de comida aqui e ali, mas estavam mais concentradas em beber sangue a partir de 2 cálices avantajados. O prato que Mishi me entregou tinha muito mais comida do que eu seria capaz de consumir, arrumada de um jeito artístico por cores, pilhas altas de frutas, carnes e queijos. Fiquei espiando os dois enquanto bebericavam sangue. Era nítido que Mishi queria que eu me sentasse de frente para ela na mesa, mas em vez disso, me ajeitei em um dos cantos. Eu me sentia mais confortável, com alguma distância entre nós. Assim teria tempo de reagir caso um deles tentasse algo. Ergui o queixo, indicando os cálices. É sangue de que tipo? Rain deu um gole e estalou os lábios. De cervo, acho. Eu não sabia se ficava aliviada com o fato de que não era humano. Não gostava de pensar sobre de onde o sangue podia ter vindo, mas, enquanto os outros competidores estivessem bebendo dos decantadores, não ficaria tão tentados a beber de mim. Afinal de contas, nenhum sangue era tão gostoso para eles quanto o humano. Mas não era o único tipo que os satisfazia. Sangue de cervo, cavalo, vaca ou porco eram os mais comuns. Os mais baratos eram os de galinha ou corvo, mas eram pouco nutritivos, e ao que pareciam tinham um gosto péssimo. Na corte de Vincent, sangue de cavalo era submetido a processos de cura para ser transformado em iguaria, mas nem a melhor das substituições se comparava ao sangue humano. Vampiros da elite o bebiam com frequência, extraído ou consumido direto de fornecedores como Ilana. Não tinha mais sangue lá, falei, quando passei pelo salão mais cedo. A gente sabe, respondeu Rain. Ficamos em silêncio por um momento longo e constrangedor, todos muito cientes do que aquilo podia significar.
Até aquele instante, ao menos, os competidores eram autorizados a deixar o Palácio da Lua para procurar por mais alimento, mas eu tinha a sensação de que cedo ou tarde as coisas ficariam mais restritas. Mas temos o suficiente, disse Mish, animada, quebrando a tensão e erguendo um decantador cheio até a boca, fazendo o líquido grosso e vermelho gorgolejar dentro dele. A gente pegou a maior quantidade possível antes que os outros chegassem. Além de comida, acrescentou Rain, para você. Por aquilo, pelas duas coisas, eu poderia me sentir grata, ao menos a gentileza deles, porém, ainda me deixava desconfortável. Uma das velas do candelabro no centro da mesa permanecia apagada. Mish franziu a testa, depois estalou os dedos. Uma minúscula chama irrompeu na ponta do dedo, que ela usou para acender a vela com um sorriso satisfeito. Fiquei encarando a vampira, fascinada. Testemunhar o poder ali, de perto, foi tão surpreendente quando havia sido na arena. Minha curiosidade foi avivada. Isso não é magia de Niaxia. Não, é de Atroxos. Como eu imaginava, a confirmação não tornava o fato menos inacreditável. Porém, cada um dos 13 deuses podia ser invocado para execuções de várias formas de magia, mas nenhuma das entidades do Panteão Branco permitia que seus poderes fossem usados por vampiros. Este, afinal de contas, era filho de Niaxis, odiada pelo Panteão Branco. Mishi pareceu ler minha expressão. É totalmente possível um vampiro dominar magia além dos domínios de Niaxia, disse ela, em um tom que sugeria que já precisava dar aquela explicação várias vezes. Você só precisa ter os talentos certos. É isso. Ela parecia orgulhosa de si mesma, mas não pude deixar de ignorar a desaprovação que cruzou no mesmo instante o rosto de Rain, que se pôs a bebericar do sangue como se aquilo pudesse impedi-lo de dizer algo de que se arrependeria. E você? Perguntou Mish. Consegue manipular magia também? Hesitei antes de responder. Talvez fosse bom que eles não soubessem, mesmo que meus poderes fossem meio inúteis. Qualquer vantagem era uma vantagem. Mas fiquei em silêncio por tempo demais. Mish sorriu e se inclinou para frente antes de continuar. Controla sim. Consigo até sentir, mas ela é meio tímida, né? Tímida? Gostei do adjetivo. Considerei usá-lo da próxima vez que Vincent fizesse um comentário depreciativo sobre a fraqueza da minha magia. Não julgue ela. Só é tímida. Ele acharia um barato. Manipula um pouquinho, falei. Para fazer coisas inúteis. Nunca me ajudou em nada. Fitei Rain. E você? Ah, mesma coisa, disse ele, dando outro gole no sangue. Coisas inúteis. Como se ele não tivesse usado magia na frente de todo mundo para matar um homem poucos dias antes. Mishi riu baixinho, claramente achando muito mais graça em Rain do que eu. Estreitei os olhos. Coisas inúteis, tipo o Asteris? O canto da boca dele se retorceu. Exato. Bang, bang. Me sobressaltei. Meu olhar se voltou de imediato para a porta da frente do alojamento, que balançava com a força das batidas. Bang, 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 bang. Rain mal se virou. Bom, não acho que a gente deva atender. Rain Ashraj, abra a porra da porta. A voz feminina, grave, ressoava lá de fora, tão alta que podia muito bem estar vindo de dentro do cômodo. Se a pancadaria continuasse, certamente seria só uma questão de tempo. Mishi olhou para Rain, que estreitou os olhos para ela. Estavam tendo uma conversa silenciosa. Ele grunhiu. Por que sempre eu? Pelo maldito sol. Porque nunca é o seu nome que ficam gritando do outro lado de uma porta. A vampira abriu um sorrisinho doce. Porque eu sou simpática e bonita. Eu também sou simpático e bonito, resmungou ele. Depois se levantou, pegou a espada largada de qualquer jeito na mesinha de centro e a desembaiou com um só movimento. Depois foi até a porta e a abriu de supetão, de modo que a pessoa do outro lado não tivesse tempo de reagir até estar em uma espada apontada para a cara. Oi, Angélica. Imediatamente, a espada bloqueou o metal gelado do fio de um machado. Quem o brandia era a vampira que comandava os competidores da Casa do Sangue, e ela estava furiosa. De perto, ela parecia a mulher mais musculosa que eu já tinha visto, quase tão alta quanto Rain, e larga o bastante para bloquear toda a passagem. Os braços definidos expostos pela armadura sem mangas se flexionaram quando ela desviou o golpe poderoso de Rain. Se a contração dos próprios músculos do vampiro fosse alguma indicação, ele não tinha poupado forças. Cadê ele? Rosnou Angélica. Não sei do que você está falando. Eu não sou igual àquele merda Richan que você matou durante o banquete. Não vou cair nos seus joguinhos. Cadê ele? Fiquei parada, próximo da porta, as espadas curtas em punho, mas só me meteria naquilo caso fosse inevitável. Mish parecia chocado.
chocantemente apática, assistindo a cena com interesse óbvio e pouca preocupação. Ao que parecia, Angélica não queria ou precisava de uma resposta de Rain, pois em vez de esperar por uma, atacou de novo, e o vampiro estava pronto. Ele defendeu o golpe e usou a força do impacto para empurrar ambos para o corredor, longe da entrada do alojamento. Ver os dois lutarem era como ver forças da natureza colidindo uma com a outra. Angélica era implacável, os movimentos todos repletos de poder. A luz do corredor iluminava as cicatrizes que marcavam seu braço. Ela manipulava magia de sangue. Se estava usando a tal magia contra Rain, porém, ele não parecia afetado, exceto talvez por um leve solavanco quando as armas se encontravam. Ele era um guerreiro absurdamente habilidoso, quase a porra de um artista. No desafio, eu estivera distraída demais para perceber como ele era bom. Rain se movia com uma graça inacreditável para alguém tão grande. Os ataques, as esquivas e os deslocamentos se mesclavam uns aos outros, como os passos de uma dança. As névoas de sombra ao redor de sua espada se intensificavam a cada golpe, deixando traços de escuridão atrás de cada movimento e envolvendo os dois combatentes em faixas de breu. Mas Angélica era tão boa quanto, tão forte quanto, tão rápida quanto. Tinha habilidades completamente equiparáveis, ambos tremendo sobre a força do poder um do outro. Pela natureza de minha posição na vida, eu tinha ficado muito boa em caracterizar predadores, em reconhecer matadores, e naquele instante estava vendo dois predadores bastante eficientes brincando um com o outro. Com o empurrão da espada contra o machado, Rain a afastou. Foi tudo a culpa daquele maldito, e você sabe disso. Foi a humana, rebateu ela. Sei que foi. Ele estava fora de si. Ir atrás dela justamente na estufa? Angélica estava pronta para atacar de novo, mas se deteve ao ouvir as palavras. Baixou o machado, só uma fração de centímetro. Rain não baixou a guarda, tampouco a atacou. À luz do dia, Angélica, continuou ele. Na estufa, repetiu ela. Ele já era, disse Rain. Matou a si mesmo. Que inferno, você deveria estar agradecendo. Poupamos você de uma tarefa muito desagradável. Pare de falar merda, sibilou ela. O quê? Você preferia que ele estivesse vivido o bastante para ser usado por este lugar? Como aqueles pobres coitados contra os quais a gente lutou na arena? Angélica balançou a cabeça, erguendo os dedos que tocaram de leve a garganta. Ela não falou durante um longo tempo, e fiquei preparada, esperando para ver se a vampira se moveria de novo. Prefiro matar a humana nos desafios, não aqui. Disse ela, enfim, a voz grave e espessa, cheia de promessa. No mesmo instante, seu olhar pousou em mim, cheio de ódio. Suas narinas se dilataram. Fiquei extremamente ciente do ritmo rápido de minha própria pulsação. E quanto a você, ela falou, ela voltou a fitar Rain. Você tem sorte de não ser sua hora ainda. Não se esqueça de quanta sorte teve até agora. Em seguida, Angélica simplesmente baixou o machado e foi embora. Só voltamos a nos mexer depois de muito tempo. Rain foi o primeiro a falar. Acho que eu devia tê-la matado. Quem vê pensa que você ganharia essa luta. Falei. Ele soltou uma risadinha baixa. Ah, eu teria ganhado. Os olhos lilazes do vampiro se voltaram para mim, e me dei conta de repente de como ele estava perto. Tão perto que eu podia sentir seu cheiro, um odor que me lembrava açafrão. O calor se abatendo sobre o deserto de alguma outra coisa que eu não sabia muito bem presenciar. Calafrios fizeram minha pele se arrepiar, meus instintos se rebelando contra permitir que alguém chegasse tão perto. Dei vários passos casuais para trás e o olhar de Rain voltou para a direção na qual Angélica desaparecera, escadaria abaixo. Mas que seja, ela é um problema, alguém em quem ficar de olho. Tenho pena dela, disse Michi baixinho, sem elaborar mais. Capítulo 14. Foi uma decisão idiota. Não criei você para se entregar assim aos seus inimigos. Fazia quase uma década que eu não via Vincent tão horrorizado com minhas ações. Não tive escolha, quis dizer, mas engoli as palavras antes que pudessem chegar aos meus lábios. Sabia que não era uma boa ideia. Vincent achava que as pessoas sempre tinham uma escolha. Se estavam em uma posição em que não tinham, era porque haviam feito outra escolha muito burra antes que levara àquela situação. De uma forma ou de outra, a culpa era unicamente dela. Preciso de aliados para Meia-Lua, e ele é um dos bons, falei, em vez disso. Ele é um Rishan, assim como um terço dos competidores. Pense no motivo que faria um Rishan querer se aproximar de você, Oraya. De você. Meu pai andava de um lado para o outro,
Só fazia isso quando estava nervoso, mas até naquela situação seus movimentos eram fluidos e deliberados. 3 passos largos e uma virada brusca, exatamente a mesma distância, exatamente o mesmo ritmo. Ele estava tenso, eu estava tensa. Era uma combinação ruim de circunstâncias e soube disso no momento em que o vi. Ele tinha trabalhado duro ao longo dos anos para arrancar de mim a impulsividade emocional, mas o estresse da competição, meu ferimento e a escolha que eu tinha sido forçada a tomar haviam me deixado com os nervos à flor da pele. Debaixo de tudo aquilo, ainda jazia enterrado meu luto pela morte de Ilana. Era algo que eu não admitia, mas que existia como uma ferida viva e sanguinolenta, amplificando cada emoção negativa. Tudo aquilo significava que eu precisava calcular com cuidado meu tom de voz e minhas palavras. Eu já pensei, respondi. Ele acha que, ao se aliar a mim, vai receber vantagem de você. Considerando como motivações podem ser egoístas, essa é uma que posso aceitar. Melhor do que ele me mantendo por perto para servir de lanchinho caso a comida fique escassa. Passo, 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 virada. E Vincent se voltou para mim, de supetão. O que vai acontecer? Quase estremeci com o pensamento. Pelo menos estarei protegida quando essa hora chegar. Protegida. Os lábios dele se curvaram para cima em uma expressão de desprezo. Ele cuspiu a palavra em mim, como se eu tivesse acabado de dizer algo revoltante. Cerrei os dentes, engolindo a réplica. Será que Vincent achava que eu não estava ciente das falhas e fraquezas do seu conceito naquele lugar? Não existia proteção de verdade. Não no Kejari, não na Casa da Noite, e não em todas as obitrais. Não existia segurança, e certamente não existia confiança em ninguém além na pessoa diante de mim. Mas minha irritação foi se perdendo na onda de preocupação que crescia, enquanto eu olhava meu pai andar de um lado para o outro, vendo ele passar a mão pelo cabelo, seu único sinal inconfundível de que estava tenso. O que aconteceu? Perguntei baixinho. Atividades rebeldes dos Richan? Talvez aquilo explicasse Vincent tão sensível à ideia de eu me aliar a um deles, independentemente de qual fosse. Ou, talvez, mais as ameaças da Casa do Sangue. Aquilo seria mais perturbador. Não sei nem por que me dei o trabalho de perguntar. Como era de esperar, Vincent desviou os olhos e permaneceu em silêncio, o único músculo saltando em sua bochecha, sinalizando irritação. Meu estômago se revirou de preocupação quando lembrei da expressão de desdém de Angélica e em como ela olhara para mim. E depois, quando pensei em Rain, um vampiro Richan, em teoria, o Kejari era um torneio isolado, no qual cada participante partia de condições iguais, mas na prática era só uma extensão dos conflitos e das tensões do mundo externo. Se houver alguma coisa lá fora afetando a competição, preciso saber, falei. Você precisa se concentrar em continuar viva, só isso. Já estou me concentrando. Se jogando nas garras de um Richan? Eu a ensinei a ser melhor que isso. Antes que pudesse me conter, cuspi. Preferia que eu tivesse sangrado até morrer? Eu precisava agir, tentei procurar sua ajuda, mas não achei você. As palavras saíram dos meus lábios rápidas demais para serem detidas, afiadas como as espadas curtas que ele me dera em nosso último encontro. Os olhos de meu pai recaíram em mim, revelando um lampejo de mágoa que logo endureceu feito gelo. Me arrependi de imediato do que disse. Tinha ido longe demais. A mudança dele foi drástica e imediata, como se as mesmas feições fossem agora uma máscara usada por uma pessoa completamente diferente. Vincent, meu pai, me amava acima de tudo, mas Vincent, o rei dos nascidos da noite, era implacável demais para permitir o menor dos desafios, amando ou não a pessoa. Acha que não estou fazendo tudo o que posso para ajudá-la? Perguntou ele frio. Acho que está fazendo sim, respondi. Claro que sim. Eu lhe dei aquelas espadas para que ajudasse você a se tornar alguém digna delas. Se não acha que isso, eu acho. Da última vez que ele tinha usado aquele tom, saíra do meu quarto e passara uma semana sem falar comigo. Fiquei envergonhada com o pânico súbito e desespero que me tomou quando cogitei a possibilidade de Vincent se afastar do mesmo jeito de novo. A dureza intrusa em sua expressão não se aliviou. Ele virou de costas, silhuetado contra o horizonte de cibrinagem. Peço perdão, falei, ignorando o nó na garganta. Sei que está fazendo o possível. Eu não devia ter sugerido o contrário. Eu estava sendo sincera. Tinha apenas reagido de forma exagerada a seus resmungos sobreprotetores. Eu devia tudo o que era Vincent, e nunca me esqueceria daquilo. Longos e tensos segundos se passaram. Soltei um suspiro involuntário quando ele se voltou de novo para mim e vi que sua expressão não era mais a de um rei ofendido, e sim a de um pai cansado e cheio de preocupações. Eu teria parecido, começou ele, se tivesse conseguido. Era o mais perto que eu jamais chegaria de um pedido de desculpas. Nunca ouvira pedir perdão a ninguém por nada, jamais.
mas era preciso aprender a ouvir o que pairava entre as palavras. Assim como ele nunca dissera que me amava, mas eu ouvia a mensagem em cada ensinamento severo, e ali, mesmo que ele não tivesse dito que sentia muito, conseguia ouvir o pedido de desculpas na cadência lenta de sua voz ao proferir aquela única sentença. Com pessoas como Vincent, o melhor era ceder, fazer o que elas não fariam por conta própria. Eu sei, murmurei. Meu pai me olhou de cima a baixo, de maneira longa e cuidadosa. Você precisa vencer. Não disse aquilo com carinho, e sim com uma firmeza escancarada, uma ordem. Eu sei. Vincent estendeu a mão e tocou meu rosto. Me encolhi porque foi algo muito inesperado. Mal conseguia me lembrar da última vez que Vincent havia me tocado fora da arena de treino. Mesmo assim, parte de mim queria se entregar àquele pequeno carinho. Quando eu era muito nova, ele às vezes me abraçava. Uma das minhas memórias mais antigas era de pousar a cabeça no ombro de Vincent e compreender, em um lapso de entendimento, que estava me sentindo segura. Mesmo tão criança, eu sabia como aquilo era raro. A sensação era similar à de suspirar de alívio, como se estivesse segura, segurando o fôlego, sem perceber desde o dia em que minha casa desmoronara ao meu redor. Fazia muito, muito tempo em que eu não me sentia daquele jeito. Certo dia, o amor havia se tornado não uma oferta de segurança, mas uma lembrança de todas as coisas cruéis e perigosas que existiam no mundo. Ele afastou a mão e recuou um passo. Mantenha seu aliado, disse ele, mas esteja com as presas preparadas, serpentezinha. Fique de olho e não vire as costas para ele, porque no instante em que isso acontecer, ele vai te matar. Use esse sujeito, mas jamais permita que ele use você. Eram todas as coisas da qual eu estava profundamente ciente. Assenti. Ele levou a mão ao bolso e me entregou outro frasquinho da poção de cura. Guarde isso, disse ele. Não sei quando vou conseguir arranjar mais. Enfiei o vasilhame na bolsa e sumi na noite. Aquilo era muito mais útil que um abraço, afinal de contas. Não esbarrei com ninguém na volta até o Palácio da Lua. Tão perto da aurora, as coisas geralmente ficavam silenciosas por ali. A maior parte dos vampiros já tinha se retirado para seus aposentos, se preparando para dormir, e o caminho que eu pegara era isolado. Ainda assim, enquanto me preparava para escalar as muralhas do terreno do palácio, algo fez com que eu me detivesse. Olhei por cima do ombro e não vi nada além de caminhos vazios, de paralelepípedos e dos contornos borrados e irregulares das roseiras selvagens. Nenhum sinal de movimento, nenhum som. Mas os pelinhos da minha nuca se arrepiaram, da mesma forma como se provocados pela sensação de ter alguém me observando. Senti um calafrio, virei de novo para a muralha e comecei a subir. Quando cheguei ao topo da escadaria, o sol já estava nascendo no horizonte. Assim que abri a porta do alojamento, me surpreendi ao me deparar com as cortinas abertas. O corpazil considerável de Rain ocupando o espaço entre as duas metades de pano. Ele estava apoiado na janela, um antebraço repousando no vidro. Onde você estava? Perguntou ele, sem se virar. Não interessa. Fechei a porta e atravessei a sala de estar. Me interessa um pouco, não acha? Somos aliados e tal. Pela mãe. Eu odiava aquela palavra e tudo o que ele parecia achar que seu uso implicava. Fazendo questão de deixar claro que era intencional, não falei nada enquanto seguia para o corredor. Ele virou a cabeça só um pouco, o suficiente para me observar. O prateado da lua tinha começado a dar lugar à promessa rosada do sol, destacando o ângulo proeminente de sua mandíbula e banhando os músculos de seu pescoço. Músculos estes que se tensionavam minimamente quando ele abriu um quase sorriso de desdém. Você não aceita ceder nem 2 dedinhos, não é? Olhei de esguelha para ele, fria. E você? Ou 2 dedinhos é tudo que tem para dar. Mesquinho, infantil. Nem sei por que falei aquilo. Quando ele soltou um suspiro baixo, porém, me senti estranhamente satisfeita. Durma bem, disse ele. Espero que a faca embaixo de seu travesseiro não acabe lhe dando um torcicolo. Já estou acostumada. Ótimo. A gente começa a treinar amanhã. Precisamos nos preparar para o próximo desafio. Merda, o próximo desafio. Eu mal tinha me recuperado do último e havia perdido dias preciosos nessa recuperação. Tinha apenas 2 semanas para nos aprontar, e o pensamento de treinar com Rain, além da necessidade de fazer aquilo dando um jeito de não revelar muito de mim sem querer, me deixava meio enjoada. Mal posso esperar, respondi, sem emoção, e comecei a voltar para o quarto. No último instante, porém, olhei por cima do ombro. O dia estava prestes a nascer. A luz que banhava o rosto de Rain já era dourada, a luz definitiva do sol. Mesmo assim, ele não se movia, mirando o horizonte. Não pude conter a pergunta. Isso não dói? Ele mal olhou para mim. Não muito.
ainda. Bizarro. Nem que eu tentasse, eu conseguiria me preocupar com os hábitos autodestrutivos daquele vampiro idiota. Voltei para o quarto, abri as cortinas para deixar a luz entrar, depois arrastei a mesa da escrivaninha até a porta e prendi o encosto com firmeza sobre a maçaneta. Caí no sono depressa. Sonhei com deuses e desafios e dentes afiados, e com qual exatamente seria a sensação de uma lâmina de aço dos nascidos da noite me apunhalando fundo nas costas.